Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante de aprendizagem, um momento muito inovador, e a gente vai estar aqui discutindo um pouco sobre essa questão, né, do currículo e a diversidade, currículo para as diferenças. Vamos falar um pouco de educação quilombola, de relações raciais, de brincadeiras, de tudo um pouco. Para quem não me conhece, eu sou a professora doutoranda em Educação Eunice Sampaio e atuo já aí por volta de 17 anos dentro da temática dentro da educação, né, de uma maneira geral. Desde a educação do ensino superior, educação profissional e técnica, educação em espaços não formais, campo de gestão, educação básica, e a gente vai discutir aí um pouco desse papel do educador, entender um pouco também desse papel quando a gente fala dessas práticas. Bem, nesse primeiro momento, eu escolhi o tema de brincadeiras africanas para estar discutindo com vocês essa questão dessa brincadeira africana, afro-brasileira, como parte aí do currículo de educação básica. A gente muito fala sobre a Lei 10.639, que nos veio aí trazer a obrigatoriedade do ensino da cultura africana afro-brasileira dentro dos nossos currículos, e aí já aproveitando para deixar bem claro, quando a gente fala na questão do currículo, a gente não está falando unicamente do conteúdo de história, do conteúdo de português, do conteúdo de artes, a gente está falando do currículo de uma maneira geral. Então, dentro da lei, a gente tem lá que é obrigatório todos os componentes curriculares da rede municipal, né, da rede estadual, está trabalhando com a questão do currículo para a diferença e pensar nesse campo das relações étnico-raciais. Principalmente, que é o que a lei coloca, em especial, as disciplinas de história, língua portuguesa e artes. Mas isso não tira a responsabilidade dos outros professores estarem atuando com essa temática. Então, a gente vai falar um pouco também ao longo dos encontros que vocês terão comigo sobre o campo de história, o campo de geografia, o campo da matemática, o campo das ciências, e como que isso pode estar perpassando aí esses conteúdos, ok? Para esse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho de uma maneira geral acerca das brincadeiras africanas afro-brasileiras dentro do currículo de educação básica e como que essa ludicidade, essa circularidade, essa oralidade, ela é muito importante para quando a gente pensa no ensino dessas temáticas, né? Quando a gente fala desse currículo escolar, a gente precisa entender que o currículo ele vai desde a questão do currículo que é vivido ao currículo também que é praticado ali pelas redes de currículo geral praticado dentro das secretarias, dentro daquele plano curricular inicial. Bem, quando a gente fala dessas brincadeiras africanas e afro-brasileiras, a gente está falando de um momento que é único de representatividade, de vivência na escola desses alunos. A escola sempre teve esses rituais e sempre foi perpassado por esses movimentos, onde a gente tinha ali brincadeiras tradicionais, mas muito não se era falado sobre dar visibilidade às brincadeiras africanas e afro-brasileiras. Outras a gente já praticava, mas a gente nem contextualizava, nem dava o caminho de onde aquilo surgiu, por que aquela música surgiu, da onde que isso é. E a gente fala muito da ludicidade dentro do campo da educação infantil, mas a gente não fala da ludicidade a partir do ensino fundamental, ensino médio, como se nós, seres humanos, não fôssemos feitos para a musicalidade, para a dança, para cantar. Então, o que acontece muito na escola, que é o que a gente vai começar a pensar um pouco nisso? Dentro da nossa visão ocidental, a gente tem uma educação infantil que vai trabalhar com a corporeidade, com a questão da ludicidade, com a musicalidade, com toda essa questão da circularidade, para fazer com que essa criança, ainda ali pequena, consiga ter esse momento seu de socialização, de interação, aprenda as regras da sociedade e consiga ali criar vínculos, criar afetos. Porém, quando essa criança ela entra no processo de alfabetização, esse campo lúdico, essa ludicidade, ela é cortada. E aí entra essa visão ocidental que nos leva, enquanto seres humanos, a pensar que não somos feitos para cantar, porque canta quem tem dom para ser cantor. Não podemos dançar, porque só pode dançar quem
dançarino que sabe dançar. E a gente perde esse corpo em movimento. A gente vai ter um silenciamento desse corpo. E a gente silencia esse corpo e a gente muitas vezes, adulto, não consegue, né, dançar, cantar por conta desse corte que acontece lá na educação infantil. Então, trabalhar a Lei 10.639, pensar nesse campo, né, nas relações étnico-raciais, não é unicamente pensar sobre a questão de temos que dar o conteúdo, temos que estudar a história, temos que falar de racismo. Não é só isso. Nós precisamos entender que a visão, a cosmovisão, ou seja, a visão como o continente africano enxerga a vida, a morte, o território, o corpo, ele é totalmente diferente da visão que o Ocidente tem sobre essas questões. E aí pensar nesse campo de brincadeiras africanas, afro-brasileiras e indígenas também, né, dentro da questão das relações raciais, é pensar que foram práticas invisibilizadas, né, durante muito tempo, em detrimento dessas contribuições africanas. Então, precisamos pensar o seguinte: ao brincar, a criança ela vai aprender a questão da cooperação, do respeito às diferenças, da linguagem, do corpo, do movimento, do raciocínio lógico. Tudo isso está dentro dessa pauta da brincadeira, né? Não só a questão da coordenação motora, memória, o pertencimento, a representatividade, mas também existem exemplos de brincadeiras que vão favorecer ali a questão da estratégia, de pensar a estratégia, de pensar a questão do raciocínio lógico. E dentro de um dos vídeos que a gente vai estar falando aqui com vocês, a qual eu vou ministrar, vamos falar de especificamente uma brincadeira, né, um jogo de tabuleiro chamado Mancala, que vai nos favorecer a organizar e a pensar a questão da matemática, da etnomatemática, do raciocínio lógico e como que esse professor de matemática pode estar trabalhando com isso. Então, pensar a brincadeira é pensar outros caminhos, não só de fazer a brincadeira, mas de contextualizar de onde essa brincadeira parte. Então, por exemplo, a Mancala que eu citei para vocês, da onde que ela veio, quem é que trouxe, por que tem esse nome, o que ela faz. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Uma das práticas que a gente também vai discutir é sobre a questão da oralidade, que é algo que já é desenvolvido na educação infantil, mas que faz parte aí das relações raciais, principalmente na cultura africana e na cultura indígena, quando a gente perpassa esse campo do sagrado, da palavra enquanto sagrado, que a gente vai discutir também. Então, não basta, como eu disse para vocês, apresentar uma brincadeira de forma isolada. A gente precisa contar a história dessa brincadeira, localizar isso dentro do mapa. E aí, olha como é que é legal. A gente localiza isso dentro do mapa, a gente já está trabalhando a história da brincadeira, a gente trabalha história. Localizar dentro do mapa, eu estou localizando na área de geografia. Conversar sobre o que está presente, falar dessa brincadeira no campo do corpo, a gente entra com a educação física. Então, olha como que é interessante a gente pensar que um único conceito, né, brincadeira africana, ele vai perpassar por diversos componentes curriculares. A gente tem vários autores que vão falar sobre esse campo, inclusive eu tenho alguns artigos que eu vou estar disponibilizando para vocês, mas a gente precisa pensar que esse campo da brincadeira africana, ele vem muito mais de um processo do que apenas uma questão recreativa, mas que eu posso utilizá-lo como uma forma de buscar uma memória, de trazer a história, de trazer a localização geográfica, de falar de corpo, de falar sobre a própria fala e situar esse aluno dentro de uma coletividade, que é o que a gente trabalha quando trabalhamos com as relações étnico-raciais. O coletivo, nada é feito no individual, é sempre para a coletividade. Então, pensar nessa brincadeira é pensar também que, olha, quando eu brinco, eu estou preservando memórias, eu estou fortalecendo identidade e eu vou trazer um universo plural, um universo ali onde a gente consegue agregar diversos outros componentes curriculares para que a gente consiga trazer o conteúdo específico. E é isso que a gente vai falar daqui em diante. Muito obrigada e espero
vocês nos próximos vídeos para a gente conseguir fechar esse pensamento acerca das brincadeiras.